Figuras de linguagem 2. Bom, falamos sobre figuras de palavra, agora vamos falar de figuras de pensamento. As figuras de pensamento são recursos de linguagem que se referem ao significado das palavras, ao seu aspecto semântico. O que é semântica? Semântica é o ramo da linguística que estuda o significado das palavras. Uma vez que ela considera a evolução das palavras, então ela pode ser sincrônica, o que seria essa parte de sincrônica? O significado das palavras agora, na contemporaneidade, né, no mundo atual, ou diacrônica, que seria o significado das palavras em um determinado tempo e espaço que ficou lá atrás ou pode ser futuro. E aí, qual a importância da gente ver figuras de linguagem no geral? É que, repito novamente nesse vídeo, que as figuras de linguagem são cobradas no vestibular por meio de identificação ou reconhecimento dos mecanismos linguísticos. É comum o enunciado trazer lá um trechinho textual, uma música, um poema, uma obra literária e pedir que você assinale a alternativa que contempla a correta identificação das figuras ali presentes. E aí, as figuras de linguagem também podem ser cobradas de uma maneira em que esses recursos linguísticos sejam importantes para a compreensão do texto. Então, vamos lá. Figuras de pensamento. Então, temos a antítese, a apóstrofe, paradoxo, eufemismo, gradação, hipérbole, ironia, a prosopopeia e a perífrase. Bom, antítese. A antítese é quando a gente aproxima palavras ou expressões de sentidos opostos. Por exemplo, o ódio e o amor andam de mãos dadas. Ódio e amor têm sentidos opostos, mas a gente aproxima em uma mesma frase. Então, o ódio e o amor andam de mãos dadas. Tem também, por exemplo, amigos e inimigos estão em posições trocadas. Amigos e inimigos, na mesma frase. Uns nos almejam o bem e nos trazem o mal. Bem e mal também tem essa contraposição de palavras de sentidos opostos. Então, bem e mal, antítese. Agora, a apóstrofe, que é o próximo tópico, então temos antítese e agora apóstrofe. A apóstrofe é uma figura de pensamento que consiste no quê? Ela é basicamente um vocativo na estrutura sintática. Então, temos o vocativo, temos o... não é vocálico, não me recordo o nome agora, mas assim, é um vocativo na análise sintática. Então, por exemplo, se eu tenho um texto lá, que costuma aparecer dessa forma, Deus, ó Deus, onde estás se não respondes? Então, eu tô chamando, invocando um interlocutor, que seria, nesse caso, Deus. E o paradoxo ou oxímoro é muito, 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 muito importante. Por quê? O paradoxo é quando a gente aproxima palavras de sentido oposto, mas é diferente da antítese, porque na antítese a gente aproxima palavras de sentidos opostos e as ideias não se contrapõem. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei primeiramente, o ódio e o amor andam de mãos dadas. O ódio e o amor estão numa mesma ideia, num mesmo sentido, conduzindo essa expressão. Agora, no paradoxo ou oxímoro, essas duas ideias se contradizem necessariamente. É uma verdade enunciada com aparência de mentira. Então, por exemplo, o mito é o nada que é tudo. O mito é o nada que é tudo. Baseia-se na contradição. Contradição lógica das ideias. Você não vê uma lógica para aquilo. É totalmente contrário à lógica das ideias. Por exemplo, tem uma frase do Luiz Vaz de Camões. O amor é ferida que dói e não se sente. Aí vem, né, depois aquele, é um contentamento descontente. Aquele trecho textual do Luiz de Camões tá cheio ali de paradoxo ou oxímoro, né?
Então, o amor é ferida que dói e não se sente. Opa, mas peraí, é uma ferida que dói e não sinto? Como que eu tenho uma dor que eu não sinto? É uma contradição lógica das ideias, percebe? Então, falamos de antítese, apóstrofe, paradoxo ou oxímoro, que pode aparecer com esses dois nomes, e também tem o eufemismo. O eufemismo tá dentro, né, dessas figuras de pensamento que a gente está conversando, e é uma palavra ou expressão empregada para atenuar uma verdade. Eu costumo dizer que é a atenuação do sentido. Então, quando a gente usa aquele famoso bateu as botas, a gente não quer dizer que a pessoa morreu. Aí a gente fala que bateu as botas. Tô atenuando o sentido. Tem um outro exemplo também, se eu não me engano, é isso. Acho que é do Gregório de Matos, não tenho certeza, mas que ele fala assim: o fulano foi estudar a geologia dos Campos Santos. Estudar a geologia dos Campos Santos, ele foi estudar, então, o solo, né? Você pensa, não, é que a pessoa morreu. Então, ela foi para debaixo da terra, literalmente isso. Isso caracteriza, constitui uma atenuação de sentido no que concerne o desvio para falar que a pessoa morreu. Então, fala, foi estudar a geologia dos Campos Santos. Foi estudar a geologia, ele foi para debaixo da terra e os Campos Santos, né, para o céu, morreu, empacotou. Outra também expressão, fulano saltou da ponte da vida. Ele saltou da ponte da vida e ele morreu, né, porque depois de uma ponte vem o quê? Um abismo, por exemplo, né, pode ser. Então, o abismo da vida, morreu. A próxima figura de pensamento é a gradação. A gradação também é chamada de clímax e acontece quando a gente tem uma hierarquia dos termos que compõem a frase. Ela é empregada por meio da enumeração de elementos frasais, uma sequência de palavras que intensificam uma mesma ideia. Então, por exemplo, tem outro trecho muito comum de ter em apostila de escola, né, de conteúdo educativo mesmo, que é um trecho da obra do Monteiro Lobato que fala: eu era pobre, era subalterno, era nada. Então percebe que vai fazendo uma gradação, vai diminuindo ali. Primeiro é pobre, depois subalterno, depois virou nada. Gradativo, foi uma redução gradativa da ideia de pobreza, de esquecimento da sociedade, de mazela social. A gente se refere a, sei lá, se a gente se refere a alguma planta também, o trigo. O trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se. Percebe que ele nasceu, ele cresceu, foi uma sementinha plantada, ele vai crescendo ali gradativamente. Isso é um exemplo de gradação também, ou chamado clímax. Agora, a hipérbole. Gosto bastante da hipérbole. A hipérbole é quando você exagera numa ideia, numa expressão, em algum termo, pra quê? Pra fazer com que aquele trecho textual gere uma emoção ou um impacto. Então, por exemplo, uma muito comumente empregada também, chorei baldes. Chorei baldes, você não chorou baldes, você está exagerando que você chorou muito, que chorei litros, sabe? Muito, muito, muito. Você está exagerando essa ideia. Então, isso é hipérbole. Outro também que tem uma ideia parecida com chorei baldes. Rios te correrão dos olhos. Vai chorar pra caramba, entendeu? É isso. Agora, por fim não, ainda tem a ironia, a prosopopeia e a perífrase, tá? Temos também a ironia. A ironia, a gente identifica uma ironia pelo contexto, pela entonação, pela contradição de termos, e essa ironia vai sugerir pra gente o contrário do que as palavras ou orações parecem exprimir. Por exemplo, agora há pouco eu mandei pra minha amiga uma vaga de concurso, né? Concurso público, porque a gente tá vendo várias possibilidades, né? E aí, mandei uma vaga interessante lá, beleza.
pra gente fazer a inscrição na prova. E aí, ela me escreveu, né? Muito interessante, muito bom. O salário é bom, né? Mas só tem uma vaga. Aí eu fui procurar outra logo em seguida, né? Falei, poxa, uma vaga só? Achei mais uma que oferecia mais vagas. Quantas vagas a mais? 2 vagas. E aí eu escrevi lá na mensagem. Grande diferença de 1 para 2 vagas. Isso é o quê? Uma ironia. Porque de 1 para 2 vagas não tem grande diferença. Então, eu escrevi, né, uma oração que é o contrário do que é expresso. Não era isso realmente que eu queria dizer. É o que tá interno, é a contradição, ou seja, ironia, né? A intenção da ironia é o quê, então? Depreciativa, sarcástica, certo. Prosopopeia. Prosopopeia a gente pode falar também que prosopopeia é ou personificação. Prosopopeia é o nome chique para personificação. O que é isso? É atribuir características humanas a seres inanimados. O que seria uma característica humana? Característica pode ser ação, pode ser movimento, pode ser sentimento, fala, enfim. Caracteres próprios da gente, dos seres humanos, e aí a gente atribui para seres inanimados. O que seria um ser inanimado? Ou imaginário também. Uma garrafa, uma mesa, uma cadeira. Então, se eu falo até o clima mesmo, se eu falo um frio inteligente. Um frio inteligente não seria uma característica atribuída a um ser humano inteligente? E aí eu falo que o frio é inteligente, o frio não é palpável, não é um ser orgânico, vivo, né? Podemos dizer assim. E por fim, a perífrase. A perífrase, ela acontece quando a gente substitui uma ou mais palavras por outra expressão. Essa substituição é feita mediante uma característica ou atributo marcante sobre determinado termo. Então, por exemplo, quando a gente fala... tem um exemplo bom. O velho Chico vem sofrendo com problemas ambientais. Isso é clássico de vestibular, ainda mais que agora tá caindo bastante coisa, muitas questões ambientais, né? Então, o velho Chico vem sofrendo com problemas ambientais. O que seria o velho Chico? O velho Chico é o Rio São Francisco. Outra expressão muito comumente utilizada, principalmente no âmbito ambiental. O pulmão do mundo está sofrendo com o desmatamento desenfreado. O pulmão do mundo seria uma expressão que eu substituí para falar Amazônia. Eu poderia ter falado, a Amazônia está sofrendo com o desmatamento desenfreado, mas eu utilizei o pulmão do mundo, uma expressão para substituir um termo, uma palavra, um nome próprio, enfim.